Fala pessoal, tudo bom? Bom, vamos começar mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um fluxo utilizando um agente aqui da OpenAI para a gente construir uma newsletter, tá? Deixa eu só mutar isso daqui, beleza. Então a gente vai construir aqui um fluxo em que a gente utiliza um agente de notícias para mandar uma newsletter. No caso, a gente vai mandar por e-mail. Vocês poderiam mandar por qualquer outra forma de comunicação, outro meio de comunicação, tá? Então, para vocês entenderem o macro do nosso fluxo, depois eu vou entrar em Node a Node explicando exatamente a lógica que a gente seguiu. Eu vou mostrar para vocês aqui o macro desse fluxo. Como que esse fluxo se inicia? A gente tem um trigger, né, que é esse primeiro node aqui, e ele é um trigger de horário. Então, a cada período específico, ele vai executar esse nosso fluxo. O segundo node é uma tabela do Google Sheets, que a gente tem uma tabela com todos os dias da semana, e cada dia da semana tem um tema diferente para a gente rodar nessa nossa newsletter, que é o exemplo que a gente seguiu por aqui. A gente tem um filtro para que a gente busque apenas o dia da semana relativo ao dia de hoje. Aqui a gente tem um endpoint, a gente faz um HTTP request no SERP API, e o SERP API ele é um engine do Google que ele permite aí que a gente faça uma busca no Google e retorne os resultados como se a gente estivesse fazendo uma busca de fato ali no Google, tá? No próximo node a gente faz um split out, que basicamente ele pega todas essas notícias e ele vai separar elas, que elas retornam todas em um resultado só, ele separa elas em itens diferentes. Depois a gente bate aqui no Markdown, no Gina.ai. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa notícia, ele vai pegar o HTML dela e vai transformar em Markdown, que é uma linguagem que fica um pouco mais fácil para o nosso agente conseguir interpretar e resumir e trabalhar. Depois a gente passa pelo agente, o agente ele utiliza aí o modelo 4o Mini, tá? Que é o mais barato da OpenAI, e a gente tem um prompt aqui específico que eu vou mostrar para vocês, e ele gera uma saída em um formato específico que a gente determina que passa para ele um JSON de exemplo, tá? Por último, nesse node de code, a gente junta todas elas em um item apenas, né? Porque a gente veio com 10 itens e a gente retorna só um item para que a gente consiga mandar em uma mensagem aqui. E aí, no caso, a gente manda por e-mail. Poderia ser um post no LinkedIn, poderia ser um newsletter no LinkedIn, uma mensagem no WhatsApp, seja o que for. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui nos detalhes de cada um dos nodes, tá? E aí, enfim, todo mundo já deve estar bem tranquilo aqui, mas todos os nodes a gente pega. Então eu vou pesquisar cada um deles aqui só para vocês saberem quais são os nomes deles, tá? Então, Schedule Trigger é o primeiro node aqui. O segundo node a gente busca em Google Sheets. Google Sheets. Entra em Google Sheets aqui. Eu peguei esse. Cadê? Get Rows in a Sheet, tá? Vou pegar linhas ali de uma planilha. O filtrar é o filter, né? Acho que sem muito segredo aqui, ele está dentro do Google Sheets. Aqui, ó, vocês vão poder pegar o filter, é esse node. Esse próximo é um HTTP request, tá? Então é esse node de HTTP request, que é o SERP API. Esse daqui, o Markdown, também é um HTTP request. E a gente tem o split out, que é o que a gente utiliza aqui, tá? Split out é o nome do node. E aí, para cá no final, a gente tem um agente, basicamente esse AI agent mesmo, que a gente usa, tá? Ele até trouxe aqui. E por último, a gente tem um code, antes de ter o do e-mail. Então, basicamente é esse node de code mesmo, normal. E o final, a gente tem aqui o node do Gmail. E aí eu estou utilizando essa... que no final do dia são funções, né? São ações. Estou pegando essa send a message, vocês já vão ter este node aqui, tá? No link na descrição vocês vão conseguir preencher um formuláriozinho de 4 itens ali e vocês vão receber no e-mail de vocês esse template gratuito. Então vocês vão conseguir acompanhar por lá e recriar e utilizar
à vontade, beleza? Então vamos lá agora ao detalhe de cada um dos nodes, tá? As configurações. No Schedule Trigger, como que ele funciona? A gente tem aqui o intervalo, que a gente quer que esse trigger seja realizado, né? Exista. Então, no caso, a gente utilizou dias e um dia de intervalo entre os triggers, tá? Todos os dias, às 9 horas da noite, todos os dias, no caso, no intervalo de dias aqui, tá? Então, vamos rodar ele, vamos ver o que ele traz de output pra gente. Ele me diz aqui a time zone, então eu já padronizei o meu workflow com o Brasil, né? Com São Paulo aqui, o TC-3. Ele me traz aqui o dia da semana em inglês, Wednesday, o ano, mês e alguns dados aí de data, tá? Em alguns formatos diferentes. Essa planilha aqui, deixa eu abrir para vocês aqui, ó, temas notícias. Essa planilha é bem simples. Eu tenho 3 colunas, tá? Dia da semana em inglês e tema. Então, basicamente, eu vou pegar o dia da semana aqui em inglês, vou filtrar essa linha, vou pegar o tema para eu poder fazer uma busca no Google, beleza? Então, aqui qual é a configuração? Vocês têm que fazer uma configuração de credencial aqui, Create New Credential, tá? Não vou explicar nesse vídeo como que a gente faz, eu consigo fazer depois um vídeo só explicando essas credenciais do Google e, enfim, de outras, do próprio OpenAI e tudo mais, tá? Mas eu selecionei uma credencial minha. Estou selecionando aqui, poderia ser documento ou uma planilha, né, que esteja dentro do documento. No caso, eu quero uma das abas ali que eu tenho dentro dessa planilha. E a operação é get rows, né, que eu quero resgatar, eu quero dar um get ali nas linhas que eu tenho nesse meu arquivo. No caso, o documento aqui, eu posso passar o URL, posso passar o ID, posso passar de uma lista. No caso, eu peguei o ID. Eu optei por utilizar o ID, tá? O ID é só vocês virem aqui, pega esse código do ID e vocês vão conseguir, tá? Também precisa gerar um link compartilhável aqui, tá? Compartilhar, copiar link e tem que ser com qualquer pessoa do link, mas aí eu consigo fazer um vídeo mais específico dessa parte aqui para vocês. O from list aqui, eu pego, aqui ele me pede qual é a aba, né? Eu peguei de uma lista, pelo ID ele consegue pegar a lista de opcionalidades que a gente tem. Existe a página 1 e a página 3, tá? Que são o nome dessas duas abas que a gente tem aqui. No filtro, a gente tem aqui o dia da semana em inglês. Eu estou fazendo um filtro que é o seguinte: pegue o dia da semana em inglês e eu quero que ele seja exatamente igual ao dia da semana que eu estou trazendo aqui, ó, Day of Week. Então, eu só arrastei esse campo para o valor. Então, beleza. Aqui o que a gente faz é cruzar esses dados, né? Eu faço com que o dia da semana em inglês seja exatamente igual ao Wednesday, que é o Day of Week aqui do nosso trigger. Aqui embaixo eu poderia ter outras partes de filtros. Então, eu quero que seja na quarta-feira e, digamos que tivessem vários temas diferentes para quartas-feiras, eu poderia aplicar outros filtros aqui, tá? Eu posso fazer um Combine Filters, múltiplos filtros nesse node. Então, beleza, a gente executa. Na saída, ele vai me dar apenas um resultado de Wednesday, que é o da quarta-feira. Hoje a gente está gravando aqui dia 9 de abril, então é uma quarta-feira. Eu coloquei esse filtro aqui só para vocês verem que você poderia ter feito por esse filtro aqui também, tá? É a mesma coisa que a gente está fazendo ali dentro, é a mesma coisa que eu utilizar o filtro como filtro de linha. Então eu estou pegando o Schedule Trigger, que ele me volta ao Wednesday, e eu estou falando que ele tem que ser exatamente igual ao dia da semana ali. Eu vou filtrar a linha do dia da semana em que ele seja o Wednesday, tá? Então, basicamente é exatamente a mesma coisa que o Node anterior ali, para vocês saberem que esse Node tem essa funcionalidade. Aí o que a gente faz aqui, ó, SERP API, eu vou mostrar para vocês. Vocês têm que criar uma credencial, tá? No caso aqui, eu estou utilizando a minha do Google mesmo. E eu tenho aqui minha API. E deixa eu mostrar para vocês o Playground, tá? No Playground vocês conseguem
filtrar várias coisas diferentes. Então, essa daqui é a query que vocês vão buscar. Vocês conseguem selecionar em qual localização. Enfim, tem Google Place ID, tem alguns parâmetros avançados aqui que a gente não vai entrar. Quais que a gente vai utilizar? Vocês vão ver location, vou utilizar o query, Google domínio, google.com.br, GL que é o country aqui, Brasil, HL, português PT. A gente vai utilizar também o TBM, tá? Que a gente só quer Google News. E, bom, eu acho que são esses os parâmetros. Eu passo mais alguns parâmetros que não tem aqui, tá? Então vamos ver. Mas basicamente é essa API aqui que a gente vai usar. E, por exemplo, se eu trouxer aqui seleção brasileira, o que ele vai fazer? Ele vai me elencar, como se fosse uma busca no Google mesmo, ele roda a engine do Google e ele vai me trazer os resultados, ele renderiza os resultados aqui para mim, ó. Marta critica, repercussão e tudo mais, tem vários resultados e aqui ele me mostra todos os metadados dessa busca, tá? Então, Search Information, seleção brasileira, ele vai me trazer aqui, ó, People also searched for, que é um resultado, a News Results é esse daqui, ó. Então, Edinaldo aceita pagar multa e tudo mais, tá aqui, ó. Ele me mostra exatamente onde está. Jorge Jesus Lancelotti, é esse cara aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai receber um body desse daqui e a gente vai trabalhar com esse body no nosso fluxo, beleza? Então, vamos lá. No SERP API, como que a gente configura? A gente está usando o método de get. Eu estou passando essa URL, serpapi.com/search. Não tem autenticação, porque a autenticação a gente passa em query parameters, tá? Aí você clica aqui, ó, você utiliza using fields below. Você poderia passar via JSON, mas a gente está usando via campos. E aí a gente tem que nomear cada um deles. Então a gente tem que passar a API key, bota a API key que vocês criaram aqui. O engine, a gente está utilizando a engine do Google. O que é a query? Aí a query a gente arrasta o campo de tema, a gente bota aqui dentro a parte do tema. No location a gente vai passar Brasil, né, que eu quero dados aqui do Brasil no caso. Um número, né, o número de resultados eu quero 10, padronizei por 10, podem pedir mais, podem pedir menos. O GL que a gente viu, ele é o BR. HL coloca o PT. E o domínio do Google que a gente quer utilizar é o google.com.br, tá? Aquele TBM, que é o tipo de busca que a gente quer, são as news, né? Que são as notícias de fato. Eu passo um parâmetro de create data aqui, mas ele não tem funcionado 100%, tá? Até vou tirar ele do nosso parâmetro daqui, porque ele estava funcionando, mas ele parou de funcionar. Então beleza, vamos testar. No caso aqui ele está passando notícias do governo do Brasil. E aí o que ele me devolve? Ele me devolve algumas coisas, né? O metadado, os parâmetros que eu passei, a informação que eu estou fazendo, quantos mil resultados, quanto tempo que demorou. E aí ele me traz aqui, ó, News Results. Então você pode ver que aqui é a posição do array, né? E aqui é a posição em termos de resultado, né? O primeiro resultado, que é o array, a posição número 0 no array. Então ele me traz aqui o link, o título, qual que é a source, né? Qual que é a fonte, quando foi a data, quanto tempo, traz um snippet, traz thumbnail. E aí eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notícias. Que foi o que a gente pediu. A gente pediu 10 notícias, notícia do Bolsonaro, notícia do Trump e tudo mais, tá? Então, beleza. É assim que funciona a SERP API, vale muito a pena, utilizem, dá para criar um gratuito, faz acho que 200 requests por mês de maneira gratuita, vale bastante a pena, tá? O que eu faço depois? Eu utilizo esse node do split out. Esse aqui é bem simples, eu quero splitar aqui o campo new results, porque aí ele vai me gerar, eu tinha um item apenas e agora ele vai me gerar 10 itens aqui para que eu consiga trabalhar o markdown de cada um deles, tá? A gente tem o próximo link aqui é o Gina.ai. Também não vou entrar muito no detalhe dele, mas só para vocês entenderem como que ele funciona.
A gente tem aqui o Dina.ai, você vem em produtos, clica em Reader. Em Reader, o que o Reader dele faz? Você consegue pegar qualquer site, passar por ele, ele vai transformar o HTML em Markdown, tá? Então isso aqui ajuda bastante para a gente trabalhar. Então, como que funciona? Eu dou um get, eu passo a URL, barra, eu trago, depois do barra, eu trago aqui a URL, o link, que eu quero fazer essa leitura do Markdown, do HTML, e mais nada. Não preciso de mais nada, não preciso criar API, não preciso nada, tá? Rodei, ele vai demorar um pouquinho, geralmente ele demora um pouquinho, ele não é tão rápido. Então vamos esperar ele rodar aqui rapidinho. Então beleza, ele rodou aqui e trouxe aqui pra gente, se vocês conseguem ver que ele destrinchou o site, tá? Então o título, URL source, Markdown content, e ele quebra todo o site em Markdown aqui pra gente, tá? Não vou entrar ali no mérito de Markdown, mas pensem que é uma notação muito mais fácil de ser utilizada, tá? Agora a gente vai entrar aqui no nosso agente. Nosso agente, a gente pegou a configuração Tools Agent mesmo. Estou passando o prompt aqui, User Message. Estou definindo de maneira aqui abaixo. E o texto que eu estou passando, eu passo o data, tá? Que é a informação que vem aqui da response do Markdown do Dina.ai, beleza? Aqui eu estou dizendo que eu quero um formato específico, que eu vou especificar ali no Output Parser. E aqui eu tenho um prompt bem simples do sistema. Então eu estou dizendo que ele vai receber várias notícias, preciso que ele extraia o corpo de cada uma das notícias e gere um output no formato da tool Structure Output Parser, tá? Aí eu falo aqui que foi alguns erros que eu obtive, então eu só pedi para ele contornar. Se ele tiver esse retorno de reader output e o title voltar com esse one moment please, ele vai trazer um erro aqui para o output parser, beleza? Então, tão simples quanto isso. O modelo da OpenAI, mesma coisa, vocês têm que ir lá, criar um credencial, pegar a credencial, conectar aqui, tá? Create new credential. E eu, no caso, estou selecionando o GPT-4 Mini. Se vocês tiverem dúvida de como criar essa credencial, como fazer tudo isso, eu posso criar um outro vídeo, tá? Explicando um pouco melhor. E aqui no Output Parser, o que eu passei? Eu passei um JSON de exemplo, para ele entender qual é o formato que eu quero que ele gere, tá? Então, o formato que eu botei foi o título, eu quero que ele me dê um resumo, eu quero que ele me dê a fonte, eu quero que ele me dê o link. Aqui foi no caso aquele cara do Antônio Gritzbach, que revelou o esquema lá do PCC e tudo mais. Aqui tem uma outra notícia, ó, Cellcoin faz sua primeira aquisição depois de captar 650 milhões. Ele vai me trazer o resumo, o fonte, link. Aqui a gente fala de um outro evento de fintech. Então, no caso, eu tinha pego notícias aqui de fintech. Ele já tinha padronizado e eu passei para ele alguns exemplos aqui. Beleza? Agora vamos deixar o nosso agente trabalhar um pouquinho. Aí aqui demora um pouquinho mais, porque ele tem que pegar o Markdown, dar uma digerida, estruturar no output e rodar, né? Mas eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para a gente poder pegar só a resposta final dele. Boa. Então ele terminou de rodar aqui e nenhuma deu erro. E aí qual é o formato que ele me gera? Título: o governo federal quer saber por que Brasil você deseja os próximos 25 anos. Aí ele me traz um resumo da notícia, qual é a fonte e qual é o link. Depois um outro título, resumo, fonte, link. E trouxe tudo no padrãozinho que a gente gostaria, que foi o que a gente pediu, tá? Então funcionou bem. O que a gente tem nesse code? Basicamente eu estou criando uma constante de todas as notícias e eu vou iterando aqui. Para cada item você vai dando um push, você vai juntando
nessa meu output, porque eu quero um output com uma mensagem única, tá? Então, quando eu finalizo ele me trouxe aqui somente um item com cada uma das notícias. Beleza? Até aqui tranquilo. Por último, a gente tem aqui um node de Gmail, tá? Mesma coisa, você precisa criar uma credencial, precisa habilitar no console da API do Google, criar essa credencial, trazer para cá, para você conseguir utilizar esse recurso, tá? Aí você utiliza o recurso de mensagem, a operação é enviar. Eu estou enviando para um e-mail meu pessoal aqui, boto o título, newsletter do YouTube, e aqui eu estou passando qual é o meu tipo de e-mail, né? Eu estou passando um formato de HTML, porque eu estou pegando as notícias, estou linkando uma por uma, estou fazendo uma divisória para ficar com uma carazinha de newsletter. Vocês vão ver que ele vai ficar bem simples o resultado, mas já é bem funcional, já fica bem bacana, tá? E aí vocês podem mudar esse formato aqui, eu pedi até para o próprio ChatGPT ir construindo esse modelo básico aqui. Não vou entrar muito no mérito do código HTML em si, tá? Se vocês baixarem o template, vocês vão ver que isso aqui vai estar salvo, vocês podem utilizar à vontade. E aí, vamos rodar. Deixa ele rodar, já rodou. Deixa eu trazer aqui para vocês enxergarem. E aí pronto, chegou aqui a nossa newsletter, nosso e-mail, bonitinho, padronizado, resumo das notícias, governo federal quer saber, tem um resumo, a fonte e aqui um ler mais, o link, tá? O Brasil Paralelo. E aí se você clicar aqui no ler mais, vamos abrir esse link, visitar o link, ele trouxe para a notícia em si, tá bom? Aí aqui, eu quero ver mulheres ganham 20% a menos que homens, por exemplo. Tá aqui a notícia, tá aqui o resumo e tudo mais. Então, bom, esse era o nosso vídeo, era o que a gente tinha aí para mostrar para vocês. Quem quiser, clica no link aqui embaixo, tem uns 4 campos ali para se inscrever que vocês vão gerar esse formulário, beleza? E até a próxima. Até mais, valeu!